O outono em Minas Gerais pintava o céu com um cinza melancólico, um reflexo perfeito do mundo interior de Helena. Aos 65 anos, recém-viúva, ela se movia pelo sítio com a lentidão de quem carrega um peso invisível. A casa, antes cheia de uma vida silenciosa ao lado de Antônio, agora ecoava um vazio ensurdecedor. Seu foco naquele dia era o galpão de madeira nos fundos da propriedade, um lugar que seu marido usava como refúgio e oficina. O ar ali dentro era denso, impregnado com o cheiro de terra úmida, óleo de máquina e poeira acumulada sobre décadas de memórias. Helena organizava as ferramentas e cobria os móveis com uma resignação metódica. Um último ato de cuidado para com o homem que ela acreditava ter conhecido em cada um de seus silêncios. Cada objeto que tocava parecia sussurrar uma história que agora pertencia somente a ela. Foi ao empurrar uma estante pesada de ferramentas, com um esforço que fez seus músculos doerem, que o mundo previsível de Helena começou a ruir. O móvel arrastou-se pelo chão de cimento, revelando algo que não deveria estar ali. O contorno nítido de uma porta na parede de madeira dos fundos. Uma porta que ela jamais soube que existia. Não era uma passagem comum. Estava selada com a determinação de quem esconde um segredo absoluto. 3 cadeados enferrujados e grossos prendiam correntes pesadas que a abraçavam como uma armadura. A visão daquelas trancas despertou em Helena uma onda de frio e suspeita. Por 40 anos, ela varreu aquele chão, sentiu o cheiro daquela madeira e nunca, nenhuma única vez, Antônio mencionou aquela porta. O silêncio dele, que antes era conforto, de repente se tornou uma acusação. Com o coração martelando contra as costelas, uma mistura de medo e uma necessidade visceral de saber a verdade. Helena pegou um martelo e uma talhadeira do marido. As ferramentas, antes familiares em suas mãos, agora pareciam armas contra a memória dele. O primeiro cadeado cedeu com um estalo metálico que ecoou pelo galpão silencioso. O segundo exigiu mais força, arrancando um gemido de protesto do metal antigo. O terceiro, o mais robusto, finalmente se partiu sob a fúria contida de seus golpes. As correntes caíram no chão com um barulho pesado e definitivo. É em momentos assim, quando o véu da rotina é rasgado, que a gente entende que uma vida inteira pode ser uma história mal contada. Se relatos sobre a força que mora nos segredos do coração lhe interessam, sua inscrição no canal nos ajuda a trazer mais deles à luz. Com a mão trêmula, Helena girou a maçaneta e empurrou a porta rangente. A luz fraca da tarde invadiu o cômodo escuro, revelando uma cena congelada no tempo. Não era um depósito, nem uma oficina secreta. Era um quarto de criança, um berço de madeira entalhada, um papel de parede com pequenos balões azuis desbotados, um móbile empoeirado pendendo sobre o colchão vazio. No chão, um par de sapatinhos de lã. Helena parou de respirar. O ar em seus pulmões se transformou em pedra. Aquela visão a atingiu com a força de um golpe físico, arremessando-a 40 anos no passado, para uma dor que ela havia enterrado sob camadas e mais camadas de dias comuns. Aquele era o quarto de Gabriel, seu primeiro filho, perdido para uma febre súbita aos 2 anos de idade. A dor suprimida, o luto que ela pensava ter domado, retornou como um tsunami, afogando-a em confusão e mágoa. Suas pernas fraquejaram e ela caiu de joelhos no chão poeirento, o rosto banhado por lágrimas que não eram de saudade, mas de um luto redescoberto e da traição de um silêncio que durou uma vida inteira. O choque inicial deu lugar a um vazio gelado que se espalhou por suas veias. Helena permaneceu de joelhos, o corpo paralisado, enquanto sua mente tentava processar a cena. O quarto de Gabriel não era uma lembrança, não era um sonho. Estava ali, real, tangível, coberto pela poeira do tempo, mas intocado em sua essência. Ela conseguia ver os raios de sol da tarde, cortando a penumbra.
iluminando as partículas de poeira que dançavam no ar como pequenos fantasmas de um tempo feliz. O silêncio do cômodo era diferente do silêncio da casa. Ali, o silêncio não era de ausência, mas de preservação. Era um silêncio pesado, denso, como se o último suspiro de seu filho ainda estivesse pairando naquele espaço, guardado com um zelo que beirava a loucura. Cada detalhe, do móbil ao berço, era uma agulha perfurando seu coração. As memórias, antes trancadas em um cofre profundo em sua alma, vieram à tona com uma violência incontrolável. Ela se lembrou do cheiro de talco em sua pele macia, do som de sua risada quando Antônio o jogava para o alto, do calor de seu corpinho aninhado em seu colo durante as noites de febre. Por décadas, ela acreditou ter superado, que a dor havia se tornado uma cicatriz discreta. Mas agora, diante daquele altar secreto, ela percebeu que nunca superou nada. Ela apenas aprendeu a não olhar, a não sentir. A dor estava ali, viva, pulsante, esperando o momento certo para reivindicar seu espaço. Aquele quarto era a prova material de que uma parte de sua vida, a mais dolorosa, não havia sido enterrada como ela pensava. Ela foi simplesmente escondida atrás de uma porta trancada. A compreensão foi lentamente substituída por uma onda de raiva fria e cortante. Uma raiva direcionada a Antônio. Como ele pôde? Como ele ousou manter aquele segredo dela por 40 anos? Ela se lembrou das noites em que chorou sozinha, acreditando que ele já havia seguido em frente, que seu pragmatismo masculino o havia curado mais rápido. Lembrou-se de ter guardado as poucas fotos que sobraram, de ter doado as roupas, de ter desmontado o berço que ficava no quarto deles, tudo em um esforço mútuo para apagar a dor. Ou assim ela pensava. Agora, toda a sua vida a dois parecia uma farsa. O silêncio dele não era força, era exclusão. Ele a havia deixado sofrer o luto sozinha, enquanto secretamente cultivava o seu próprio, naquele santuário que a proibia de entrar. Tremendo, ela se levantou e caminhou pelo pequeno cômodo, seus passos levantando pequenas nuvens de poeira. Sua mão tocou o móble de balões, que girou lentamente, rangendo como um lamento. Ela se abaixou e pegou um dos sapatinhos de lã, sentindo a textura áspera e o vazio dentro dele. Era pequeno demais, frágil demais. Cada objeto era um testemunho do amor que eles compartilharam e do segredo que os separou. Sobre uma pequena cômoda de madeira escura, ao lado de um cavalinho de balanço empoeirado, havia uma caixa retangular, também de madeira, com entalhes simples na tampa. Seu coração disparou. Se a porta escondia um quarto, o que aquela caixa poderia esconder? Com um medo que superava a raiva, ela a pegou, sentindo o peso de mais revelações em suas mãos. Com os dedos trêmulos, ela abriu a tampa. O cheiro de papel velho e guardado a atingiu. Dentro, para seu espanto, estavam as fotografias. Dezenas delas, fotos que Antônio havia dito que se perderam em uma antiga enchente, uma mentira que ela aceitou sem questionar. Eram imagens de Gabriel no colo dela, no jardim, soprando sua primeira velhinha. Eram retratos de uma felicidade que ela pensava existir apenas em sua memória frágil. E por baixo das fotos, um pequeno diário de capa de couro, desgastado pelo tempo. Ela o abriu e reconheceu a caligrafia firme e inclinada de Antônio. As primeiras palavras, datadas de poucas semanas após a morte de Gabriel, a fizeram prender a respiração. Hoje eu a vi sorrir. Foi por um segundo, e eu soube que não posso deixá-la voltar para a escuridão. As páginas seguintes eram um relato angustiante de uma dor que seu marido jamais demonstrou. Ele descrevia a culpa que sentia, a sensação de ter falhado como pai e protetor. Escrevia sobre o medo de perdê-la também, de vê-la consumida por um luto que parecia não ter fim. Ele narrava como, secretamente, durante as madrugadas, vinha para o galpão e construía aquele quarto,
peça por peça, transferindo cada móvel, cada brinquedo, cada memória para aquele espaço oculto. Era sua forma de organizar a dor, de contê-la para que não transbordasse e afogasse a vida que ainda lhes restava. Helena lia, e as lágrimas que caíam no papel amarelado não eram mais de raiva, mas de uma confusão dolorosa. A verdade se revelou em frases curtas e diretas, escritas com a simplicidade de um homem que não era dado a floreios. Antônio explicava que, ao ver a esposa definhar, tomou uma decisão. Ele tiraria de vista tudo que a lembrasse da tragédia, na esperança de que, com o tempo, a ausência dos gatilhos visuais pudesse trazer algum alívio. Ele não estava esquecendo ou pedindo que ela esquecesse. Ele estava tentando carregar o fardo das memórias por ambos, acreditando que seu coração era forte o suficiente para suportar o peso por dois. Ele guardou cada foto, cada brinquedo, não como um memorial para si, mas como uma prova de que o amor por Gabriel continuava existindo, seguro e protegido, longe dos olhos dela para não feri-la. Então, ela chegou à página que mudaria tudo. A caligrafia estava um pouco tremida, como se escrita sob forte emoção. Eu vejo a dor nos olhos dela. Se para ela seguir em frente significa esquecer, então eu me lembrarei por nós dois. A frase a atingiu com a força de uma revelação divina. O castelo de raiva e traição que ela construiu nos últimos minutos desmoronou em pó. Não era um segredo egoísta, não era exclusão. Era um sacrifício, um ato de amor tão profundo e tortuoso que ela mal conseguia compreender. Por 40 anos, Antônio visitou aquele quarto sozinho, chorou sozinho, lembrou-se sozinho, tudo para que ela pudesse ter a chance de viver uma vida sem o lembrete constante da perda. Ele a amou tanto que a protegeu até de si mesmo. É impressionante como uma única verdade pode redefinir 40 anos de convivência, transformando o que parecia ser uma traição no mais puro ato de amor. Se você também acredita no poder que essas revelações têm de curar e conectar, considere se inscrever em nosso canal. Seu apoio nos permite continuar trazendo à tona relatos que nos lembram da complexidade do coração humano. Helena fechou o diário e o abraçou contra o peito, sentindo o cheiro de seu marido impregnado no couro. Ela chorou, mas desta vez as lágrimas eram de gratidão e de um luto compartilhado, finalmente, através do tempo e do silêncio. A solidão que sentia desde a morte dele se dissipou, substituída pela presença de seu amor, mais forte e real do que nunca. Foi nesse estado de vulnerabilidade que seus filhos, Marcos e Lúcia, a encontraram. Preocupados com o silêncio da mãe por horas, eles vieram do sítio vizinho para verificar se estava tudo bem. Ao entrarem no galpão, viram a porta aberta e a luz acesa. E a cena os deixou perplexos. Encontraram Helena sentada no chão do quarto empoeirado, com o diário no colo e o rosto manchado de lágrimas. A reação deles foi imediata e pragmática. Não viram um santuário de amor, mas um foco de dor. Para eles, que nasceram anos depois da tragédia e conheciam a história de Gabriel apenas como um fato triste do passado familiar, aquele cômodo era um exagero, algo mórbido e preocupante. Mãe, o que é isso? A senhora precisa sair daí. Isso não é saudável, disse Marcos, com a voz carregada de uma preocupação que soava como repreensão. Lúcia, sempre mais direta, foi além. Pai guardou isso por todo esse tempo? Que loucura! Mãe, é por isso que a senhora precisa vender o sítio. Ficar aqui remoendo o passado só vai lhe fazer mal. Precisamos desmontar isso, doar as coisas, fechar essa porta para sempre. As palavras deles, embora bem intencionadas, caíram como pedras sobre o coração recém-remendado de Helena. Eles não entendiam, não podiam entender a profundidade do que ela acabara de descobrir, a beleza trágica por trás daquele segredo. A pressão externa se somou ao seu turbilhão interno.
A sociedade, representada por seus próprios filhos, exigia que ela superasse, que fosse prática, que se livrasse do passado como quem se livra de trastes velhos. Mas como ela poderia jogar fora a maior prova de amor que já recebera? Ela estava dividida entre a necessidade de validar a memória de Antônio e a lógica de seus filhos, que só queriam vê-la bem. A culpa, que antes era por ter esquecido Gabriel, agora se transformava em uma nova forma de tormento. A culpa por não ter percebido o sofrimento silencioso do marido. Ela segurou o diário com mais força, como se ele fosse uma âncora em meio à tempestade de opiniões e expectativas que começava a se formar ao seu redor. Passaram-se alguns dias, um tempo suspenso em que Helena se moveu pela casa como uma peregrina em sua própria história. Ela leu e releu o diário de Antônio, absorvendo cada palavra, cada hesitação na caligrafia, cada mancha de lágrima seca. A dor da descoberta se assentou, transformando-se em uma calma profunda e resoluta. Não era a paz da resignação, mas a serenidade de quem finalmente compreende o mapa completo de sua vida. Foi com essa nova força que ela chamou seus filhos. Marcos e Lúcia chegaram ao sítio esperando encontrar a mãe ainda mais fragilizada, pronta para ser convencida a deixar aquele lugar de memórias. Em vez disso, encontraram-na de pé, no galpão, diante da porta aberta do quarto de Gabriel. A luz da tarde entrava pela porta, iluminando o pó que dançava no ar, e o olhar de Helena era límpido, firme, desprovido da confusão que eles viram dias antes. A preocupação dos filhos transbordou em um apelo quase desesperado. "Mãe, por favor, já chega", começou Marcos, a voz suave, mas carregada de urgência. "Nós entendemos que isso foi um choque, mas se apegar a esse quarto não vai trazer o pai de volta, nem nosso irmão. Só vai te prender a um sofrimento que já dura tempo demais." Lúcia, sempre mais pragmática, foi mais incisiva, gesticulando para o cômodo como se fosse a cena de um crime. "Isso é mórbido. O pai errou em manter isso escondido. E a senhora erra em querer transformar isso num altar. A vida continua. Vamos fechar essa porta, vender o sítio e encontrar um lugar novo para a senhora, perto da gente. É o que o pai iria querer, que a senhora fosse feliz e olhasse para frente." As palavras deles eram flechas de lógica e bom senso, mas erravam completamente o alvo do coração de Helena. Helena ouviu tudo em silêncio, deixando que o eco das preocupações de seus filhos se dissipasse no ar denso do galpão. Então, com uma voz que não tremia, ela finalmente respondeu, e suas palavras redesenharam o mundo deles. "Vocês estão errados. Este quarto não é sobre a morte, é sobre o amor que sobreviveu a ela." Ela olhou de Marcos para Lúcia, seu olhar os envolvendo em uma verdade que eles nunca conheceram. "O pai de vocês passou 40 anos protegendo meu coração. E eu passei 40 anos fingindo que o meu não estava quebrado. Ele carregou essa dor sozinho para que eu pudesse sorrir de novo. Hoje, isso acaba. Uma pequena pausa, uma respiração funda. É por isso que histórias como esta precisam ser contadas. Se você também sente isso, sua inscrição no canal nos dá a força para continuar compartilhando a verdade que se esconde por trás do silêncio." Ignorando o espanto no rosto dos filhos, Helena deu um passo à frente e entrou no pequeno quarto. Seus movimentos eram reverentes, como se pisasse em solo sagrado. Ela passou a mão suavemente pela grade do berço, o gesto carregado de uma saudade que já não a feria. Seus olhos percorreram cada detalhe, não com dor, mas com um reconhecimento amoroso. Então, ela se abaixou e pegou o pequeno sapatinho de lã que estava no chão. A lã estava áspera pelo tempo, mas a forma ainda guardava a memória de um pé minúsculo. Com uma delicadeza infinita, ela o levou ao peito e o segurou ali, sobre o coração. Naquele gesto, ela não estava apenas abraçando a memória de Gabriel. Estava acolhendo a si mesma,
a jovem mãe que foi, e perdoando o marido pelo segredo e a si mesma pela ignorância. A dor, finalmente, encontrou seu lugar. Marcos e Lúcia permaneceram imóveis na entrada do galpão, as palavras de protesto morrendo em seus lábios. Eles não viam mais um cômodo empoeirado e triste, mas o testamento de um amor que eles mal podiam compreender. Viram, pela primeira vez, a dimensão completa do sacrifício silencioso de seu pai e a força resiliente de sua mãe. A mulher que estava ali, segurando aquele pequeno sapato contra o peito, não era uma viúva frágil precisando de resgate. Era uma matriarca, a guardiã da história de sua família, inteira e inabalável. O silêncio que se instalou não era mais de constrangimento ou preocupação, mas de um respeito profundo e de uma compreensão que, embora tardia, finalmente começava a florescer entre eles. A porta, enfim, estava aberta para todos. Os dias que se seguiram não foram de luto, mas de renascimento. A decisão de Helena, forjada na quietude do quarto redescoberto, foi inabalável. Ela não iria a lugar algum. O sítio não era mais uma prisão de memórias dolorosas, mas o solo sagrado onde o amor de sua família havia criado raízes profundas e invisíveis. Para Marcos e Lúcia, a revelação do diário do pai e a força serena da mãe foram uma lição de humildade. Eles pararam de ver o passado como um fardo a ser descartado e começaram a enxergá-lo como a fundação sobre a qual suas próprias vidas foram construídas. A dinâmica familiar mudou. A preocupação condescendente deu lugar a uma admiração silenciosa. E pela primeira vez em muito tempo, eles não tentaram consertar a mãe, mas aprender com ela, ajudando-a a varrer a poeira, não para esconder, mas para revelar a beleza que sempre esteve ali. Com uma energia que não sentia há anos, Helena iniciou a transformação do galpão. As ferramentas de Antônio, que antes pareciam relíquias de uma vida terminada, voltaram a zumbir com propósito. Ela não vendeu nada. Em vez disso, limpou, organizou e abriu o espaço. O cheiro de mofo e óleo foi substituído pelo aroma de tinta fresca e madeira lixada. Mesas de trabalho foram montadas, potes de pincéis coloridos encheram as prateleiras e a luz do sol, antes barrada, agora entrava generosamente pelas janelas recém-lavadas. O quarto de Gabriel permaneceu intocado, um coração pulsante e sereno no centro de toda aquela atividade. A porta, antes selada por correntes, agora ficava permanentemente aberta. Um convite silencioso para que a vida entrasse e fizesse companhia à memória. Nascia ali, de forma orgânica e verdadeira, a oficina do Gabriel. Logo, o silêncio do sítio foi quebrado pelo som mais curativo do mundo, a risada de crianças. Helena abriu as portas da oficina para os filhos dos trabalhadores rurais da região, crianças que tinham pouco acesso à arte e à criatividade. Ela as ensinava a pintar, a modelar argila, a construir pequenos brinquedos de madeira. Ela não era mais a viúva solitária, mas a guardiã de um espaço onde a dor se transformava em beleza e o luto em legado. Cada desenho de balão azul pendurado na parede, cada pequeno barco de madeira flutuando numa bacia de água, era uma homenagem não à morte, mas à continuidade da vida. É por isso que vale a pena lutar para que relatos como o de Helena sejam ouvidos. Sua inscrição é o que nos permite manter essas portas abertas, transformando dor em propósito. Num final de tarde, com o sol dourado tingindo o vale, Helena estava sozinha na oficina, arrumando os pincéis após a saída das crianças. O lugar estava quieto, mas era uma quietude cheia de ecos de alegria. Seus olhos pousaram na parede principal, onde, ao lado de dezenas de desenhos infantis, havia uma única foto emoldurada de Antônio, sorrindo. Ao lado da foto, uma criança havia colado um desenho de um grande balão azul subindo aos céus. Helena se aproximou,
Tocou a moldura com a ponta dos dedos e um sorriso sereno iluminou seu rosto. Ela não precisava mais do diário para sentir a presença dele. O amor dele estava ali, em cada risada, em cada mancha de tinta, em cada pequeno coração que ela ajudava a florescer. Em um sussurro que só o vento ouviu, ela disse: "Nós conseguimos, meu amor, nós nos lembramos."